Olá, Maria. Nós fizemos sua análise corporal, né? E agora a gente vai dar continuidade com a devolutiva, tá? Nós fizemos análise das partes do seu corpo e daí surgiu um gráfico, né? E nesse gráfico o que apontou foi, nós vamos falar dos traços que apontaram nesse gráfico, que é 31% de oral e 41% de masoca. O que significa esses dois traços? A gente está falando de dois traços que sentem muito, que são emoções, que são emoção pura, né? Embora os dois sintam muito, eles sentem de forma bastante opostas. Enquanto o oral, 31%, sente muito e se expõe muito e põe tudo que ele sente para fora, né? Porque ele tem necessidade de falar, porque ele é bom comunicador, porque ele tem necessidade de se expor, ele tem necessidade de ser olhado, de ser visto, né? De estar em relação. O masoca, ele sente muito, mas ele tem necessidade de guardar, né? De, de colocar tudo para dentro, ou seja, de segurar, né? Vamos dizer assim. Porque em um momento da vida dele, ele teve que segurar, né? A gente está falando de um momento onde ele não era capaz de segurar o cocô ou o xixi, e por algum motivo ele passou por alguma humilhação, né? Isso causou nele uma dor. E essa dor ele leva como marca no corpo dele, onde ele precisa, ele sente que se ele se expor, que se ele colocar para fora, ele pode ser humilhado novamente. Então ele faz de tudo para não sentir essa dor novamente. Ou seja, guarda tudo para si. O oposto do oral, que a dor do oral é a dor é o medo de ser abandonado. Então, para eu não ser abandonado, eu tento cativar as pessoas, eu tento trazer as pessoas para perto de mim, né? Eu tento usar todas as minhas sensações, né? As minhas emoções para mostrar para a pessoa o quanto eu sou agradável, o quanto eu sou legal, o quanto eu sei ouvir, o quanto eu sei falar, o quanto eu sou comunicador, né? Então eu faço de tudo, né? Eu abro mão muitas vezes até do que eu sinto para que o outro fique bem perto de mim, para que o outro não me abandone, né? E então, provavelmente você vive um conflito na tua vida, um conflito de fazer e para manter a pessoa perto de mim, e não faça, porque essa pessoa você pode ser humilhado pelo que você está fazendo. Então, é como se você fosse, às vezes, se sentisse, às vezes, meio bipolar. Nossa, tem hora que eu falo e me exponho e confio nas pessoas né, e sei, e uso o improviso e tenho toda esse jogo de cintura, essa habilidade, e eu sinto que como se tivesse lá no controle tivesse outro bonequinho falando, olha, cuidado, né? Você fica aí falando muito, você fica se expondo muito, isso pode te trazer consequência, você pode ser humilhado, você vai falar mais do que você deve, você vai falar besteira, né? Por falar demais, você pode falar besteira. Então, você vive esse conflito, né? Em todas as áreas da sua vida, porque essas marcas estão no seu corpo, né? Você vivencia isso o tempo todo. Como você tem 41% de masoca, esse masoca ele tem necessidade de seguir procedimentos. Ele não tem facilidade de improvisar, né? Para ele improvisar significa cometer erros, fazer alguma coisa errada e ser humilhado, né? Então, ele quer procedimentos, ele tem necessidade de seguir procedimentos, de seguir ordens até, né? Então, essa área de contabilidade, para você, é um ótimo, né? Tudo na contabilidade são procedimentos, né? É um mais um e tem que ser matemático o negócio. E isso, para você, significa segurança. Daí chega a pandemia,
você perde essa segurança que você tinha, você perde o seu trabalho, né? E você tem que ficar em casa, tem que se afastar das pessoas, não pode estar em relação mais com as pessoas, não pode mais se expor, né? Não pode mais sair na rua, você tem que ficar dentro de casa, você não pode mais abraçar, você não pode mais beijar, né? Você não pode mais falar com ter sua casa cheia de gente, estar num barzinho com seus amigos, né? O que que acontece? Você tem que suprir a sua necessidade do oral, né? Comendo. Aí vem o ganho de peso, né? Aí vem o, você tem que tampar aquele buraco que existe, né, no peito do oral, porque ele não pode suprir as necessidades do oral de outra forma, né, da forma que você fazia normalmente. Então você começa a comer, você ganha peso, você perde o seu trabalho, você ganha peso, porque você perdeu seu trabalho, porque você, né, perdeu sua segurança, a segurança que você tinha naquilo que você fazia. Então, aí a gente está falando de duas das dores dos dois traços, né? A segurança que você tinha no seu trabalho de contabilidade, onde você podia fazer tudo assim, tudo contadinho, né? E você perde a segurança dos seus amigos, do estar em relação, do estar com as pessoas, né? Isso também traz a dor, trouxe dor do oral e trouxe a dor do masoquista. E você começa a ganhar peso, né? E daí vem uma outra proposta de trabalho, trabalhar numa área de criação. Tá, e o que que esse masoquista faz nessa área de criação? Já que eu tenho, meu porto seguro é seguir procedimentos, seguir o que é determinado. Na área de criação não é determinado, né? Na área de criação você normalmente você tem liberdade para usar todos os seus sentidos, o que é legal pro oral, né? Usar os seus sentidos, usar seus conhecimentos, usar suas relações, usar tudo que você sabe fazer para criar alguma coisa, né? Então, provavelmente o seu masoquista, ele está fora da zona de conforto dele, né? Porque ao mesmo tempo que o oral ele ele tá num momento legal, num momento onde ele pode se expor o que ele sente, né, através da criação. O masoquista, ele tá lá se segurando todo com medo de criar alguma coisa, com medo de expor alguma coisa que ele criou e aquilo lá não agradar, e aquilo lá causar nele alguma dor, né? Então, eu acredito que talvez a sua insegurança nessa área seja muito maior do que a segurança. Se você conseguir construir alguma coisa e ir mostrando para esse masoca que há possibilidade de lidar com isso, que há possibilidade de ter segurança nessa área, legal, você vai conseguir sim levar isso adiante, né? Porém, se esse masoca ele não conseguir ver essa segurança nessa área, a possibilidade de você sair para buscar outra coisa que seja mais a cara do masoca, talvez seja um caminho a seguir, tá? Então é isso que eu tenho para te dizer nesse momento. Obrigada.